Podem abrir as suas Bíblias no Salmo de número 88. Esse é o Salmo. A nossa reflexão de hoje, nós estamos naquela série, Aprendendo com os Salmos. Então, o que é que nós aprendemos com o Salmo de número 88? Nós vamos refletir algumas vezes nesse Salmo. Nós já fiz várias referências a esse Salmo aqui. Então, nós vamos refletir hoje, essa é a introdução desse Salmo, e aí, nas próximas oportunidades, nós continuaremos refletindo sobre o mesmo tema. Apenas o versículo 1, 1 e o 2. Diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Vamos orar. Nosso Senhor, santo e misericordioso Deus, escarecemos tanto, Deus, de ouvir a tua voz, escarecemos tanto da tua presença. Pastoreia-nos, ó Deus, pastoreia nossa alma, como ovelhas que somos do Senhor, filhos necessitados do cuidado, da proteção e do afago do Pai. Que através dessas palavras tão penetrantes, nós sejamos cuidados pelo Senhor, ó Deus. O Senhor sabe como nós chegamos aqui, cada um de nós, como tem sido a semana, como foi esse dia. Ajuda-nos a tranquilizar a nossa mente, para que nos concentremos tão somente na Tua presença no nosso meio, meu Deus. Em nome de Cristo, nos ensina. Amém. O sofrimento aproxima o crente de Deus. Esse é o tema da nossa reflexão. O sofrimento aproxima o crente de Deus. É isso que nós aprendemos com o Salmo de número 88. No primeiro momento parece muito contraditório esse tema para um salmo tão ríspido, tão sombrio, tão escuro como o Salmo de número 88. Agora, essa é uma verdade muito emblemática, né? Para onde nós iríamos se não para Deus no sofrimento? Para onde nós iríamos se não para Deus na dor, na agonia, nos açoites? E apesar de parecer profundamente contraditório, infelizmente o sofrimento afasta muitas pessoas de Deus. Pessoas se rebelam contra Deus no sofrimento. Não sei se isso já aconteceu com você em algum momento. Isso geralmente acontece quando as suas orações elas iniciam com por quê? Por quê? Quando as suas orações, você pode orar sim, obviamente. Não estou dizendo que você não pode orar sim, entenda. Jó, quando eu estava pregando em Jó aqui, eu trouxe lá os cálculos matemáticos, né, de quantos porquês, quantos questionamentos Jó levou a Deus e tal, quantos porquês ele direcionou a Deus. Nós podemos orar perguntando a Deus o porquê, mas nunca pode ser com a disposição de colocar Deus na parede. Nunca. E sempre que nós começamos uma oração com porquê, nós corremos algum perigo. Sempre. Porque nós colocamos a Deus numa posição em que Ele nunca esteve. Na posição de ser obrigado a dar alguma resposta a nós. Deus não é obrigado de dar nenhuma resposta a nós. Deus não é o nosso servo, não é o nosso subserviente. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor soberano de todas as coisas. Então, quando nós começamos as nossas orações com um porquê, nós dizemos muito com isso. Uma das coisas que nós dizemos quando começamos as nossas orações com porquê, né? Por que isso, Deus? Por que essa enfermidade? Por que esse problema? Por quê? Quando nós colocamos isso, nós nos colocamos numa posição de que os problemas que nos encontraram foi algum erro de configuração, foi algum erro de trajeto. Os problemas, na verdade, não deveriam nos encontrar.
as enfermidades, não deveria ter a nós mesmos como seu alvo, como seu objetivo principal. Nós nos colocamos em uma situação em que nós merecemos a bonança, nós merecemos felicidade, nós merecemos saúde, e olha lá, se Deus colocar em nossa direção qualquer tipo de adversidade, doença, perigo ou problema. Quando nós nos achegamos a Deus dessa forma, é isso que nós estamos dizendo. Em alguma medida isso também acontece com Jó, e em alguma medida isso acontece com cada um de nós. Talvez você já tenha passado por essa situação. Talvez você não tenha proferido as palavras verbalmente, mas você proferiu ela no coração. Você gestacionou elas no coração, em alguma medida. Ou você conhece pessoas que ficaram tão desanimadas com a igreja por causa da vida atribulada que teve, por causa dos problemas que experimentou, por causa das promessas frustradas que direcionaram para elas e elas simplesmente não receberam, e então elas abandonaram de uma vez por todas Deus. Mas essa é uma realidade que, infelizmente, é muito presente, mas absurdamente contraditório, porque nós dizemos tanto quando estamos sofrendo, irmãos. Não existe momento que nós ficamos mais nus diante de Deus e diante das pessoas ao nosso redor. No sofrimento ninguém tem pudor. Eu me lembro quando eu estava no hospital, tinha acabado de me submeter a uma cirurgia nem lá, lembro que era apendicite, né? Acho que era apendicite. E tinha lá enfermeiras de todo lado cuidando de mim, umas enfermeiras mais jovens, umas enfermeiras mais velhas, e eu nu, meu irmão. E eu não tive um pingo de vergonha, porque eu queria era que aquela dor passasse. Eu queria que ela intervisse de alguma forma para que a dor passasse. E ainda teve uma enfermeira lá que foi fazer um procedimento muito íntimo em mim, e a enfermeira perguntou para mim se a jovenzinha podia acompanhar, porque estava em experiência. Eu faz logo o que tem que fazer, eu quero parar de sentir essa dor. Porque nós somos completamente vulneráveis na dor, irmãos. Nós somos despidos de todo pudor, toda máscara, toda hipocrisia, toda encenação. A nossa pseudo onipotência, quando nós achamos que controlamos tudo, a nossa pseudo-soberania, quando nós achamos que temos tudo no controle das nossas mãos, elas são removidas de nós avassaladoramente. E nós nos vemos completamente vulneráveis, impotentes. Essa é a palavra. Impotentes. Nós simplesmente não podemos fazer nada de tudo que nós precisamos. Nós não podemos. Então, olha como é contraditório. Numa situação como essa, por que nós não correríamos para aquele que pode todas as coisas? Por que nós não correríamos para Deus ao invés de ficarmos com raiva dele? Ao invés de murmurarmos, blasfemarmos, porque nós nos afastamos de Deus. E aí, obviamente, o motivo pelo qual o sofrimento ele revela muito da nossa fé. Muito. E revela muito do nosso conhecimento acerca de Deus. Porque no sofrimento, o Deus que você serve pode ficar de joelhos, se não for o Deus verdadeiro. Se for o Deus verdadeiro, o Deus que você serve lhe colocará em suas mãos para que as ondas não lhe peguem. É isso que significa ser exaltado no saltério. Ser exaltado não é ser honrado no saltério, não é ser engrandecido, não é ser louvado. Ser exaltado é ser erguido para que as ondas não lhe peguem, para que os inimigos não lhe alcancem, é ser protegido. É isso que significa ser exaltado. Então, se o seu Deus for o Deus que realiza os seus milagres, que realiza as suas necessidades, que realiza os seus desejos, quando esse Deus não puder lhe oferecer tudo isso, ele se dobrará
diante dos sofrimentos, das lutas e das adversidades. Então o sofrimento, eu acho que foi Martinho Lutero que disse que o sofrimento é o cão de guarda de Deus que leva os seus filhos para o aprisco. Não é? Nós estamos sofrendo, nós corremos para onde? Para onde tem proteção. Então imagina, nessa analogia, as pessoas estão sofrendo, aí se afasta da igreja, se afasta do rebanho, se afasta do pastoreio. Uma loucura! Se afasta do exército que podia proteger, se torna ainda mais vulnerável. Imagine como Satanás ri, tripudia diante disso, porque ficou ainda mais vulnerável. Não existe pastor para proteger. Não existe companheiros de guerra para proteger. É por isso que quando nós estamos sofrendo, nós somos levados à depressão, sentimentos depressivos. E sentimentos depressivos pressupõem isolamento. Não é? A depressão ela causa justamente isso, o regozijo, o gozo no isolamento, em ser reservado demais, em não querer receber ninguém, em não querer procurar ninguém, em não querer conversar com ninguém. É o regozijo do isolamento. E nós não percebemos que fomos atingidos pelas setas inflamadas do inimigo, porque sentimos prazer em alguma coisa que está ferindo a nossa alma. Então, apesar de ser profundamente contraditório, é algo que acontece de forma assim avassaladora. O sofrimento, e aí nós precisamos qualificar o crente aqui, né? Porque crente é aquele que é crédulo, é todo mundo que crê, mas crente aqui eu estou tomando como crente verdadeiro. Aquele que é fiel ao Senhor. Lembra lá, fiel não é a ausência de pecados. Fiel significa que é a ausência de concorrentes do seu coração. Isso é ser fiel. Ser fiel a Deus significa que o Senhor não tem concorrência no meu coração. Mas ainda tem pecado aqui. Essa é a realidade desse mundo caído e dessa carne que ainda não foi glorificada. Um dia não será mais, mas essa é. Ser fiel é isso. Então, nós vamos refletir algumas vezes nesse salmo aqui. Esse salmo ele é muito rico para nós por causa da linguagem que ele utiliza, porque o Salmo 88 ele é muito ousado nas palavras que ele dirige a Deus. A nossa falta de sinceridade, de honestidade para com Deus nas nossas orações revela muito da nossa relação com Deus. E se nós lermos aqui, se você ler com cuidado o Salmo 88, você vai perceber as palavras duras. Talvez você não teria coragem nem de falar isso para o seu cônjuge. O filho não teria coragem de falar essas palavras para o pai. Imagine essas palavras sendo direcionadas a Deus. O Salmo 88, a autoria já foi colocada aí, né? Dos filhos de Corá. Os filhos de Corá faziam parte daqueles cantores separados, escolhidos por Davi para o culto ao Senhor. Nós vemos aqui a referência a Remã, o Ezraíta. Nós temos 3 Remã nas Sagradas Escrituras. Provavelmente esse que é identificado como Ezraíta aí é aquele que é proferido quando a sabedoria de Salomão é comparada com a de outros sábios, em 1 Reis, capítulo 4. Então, ele é um dos grandes sábios ali no povo de Israel, do povo de Deus. É tanto que quando a sabedoria de Salomão vai ser qualificada ali, é mais sábio, e vai dizendo alguns sábios, e inclusive Remã, o Ezraíta, 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Ezraítas são os descendentes de Zera, que é um dos cabeças da tribo de Judá. Lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 6, a gente vê isso. O tempo da composição, nós não sabemos, assim como acontece com muitos salmos. Quando o Salmo 88 foi composto, nós não temos ideia. Se alguém tentar encaixar em algum ponto da história, ou depois do exílio, ou antes do exílio, será mero palpite. Não tem como nós sabermos aqui. E o Salmo em si. Então nós vamos refletir um bocado sobre o Salmo, que vai ser uma introdução sobre o Salmo 88. O Salmo 88 é um salmo de lamento. Nós já tivemos algumas reflexões aqui falando apenas de salmos penitenciais. O Salmo 88, o Salmo penitencial, ele faz parte do Salmo de lamento. Mas é muito importante, irmãos, porque embora toda a estrutura do Salmo 88 seja categorizado como salmo de lamento, né? Um salmo de lamento, para quem, se você não se lembra, é o salmo que é escrito com sangue e lágrimas. É um salmo de dor, é um salmo de gemido, é um salmo de contrição.
aquele que está escrevendo e aquele que está entoando, ele está fazendo isso chorando, gemendo. Ele não está engrandecendo com sorrisos e alegria. Ele está fazendo isso chorando mesmo. É um salmo de profunda contrição. Esse ainda mais. Então, existem algumas características no salmo de lamento. Eu vou mencionar para vocês algumas delas aqui. Mas o Salmo 88, apesar de ser um salmo de lamento, ele é identificado aqui no sobrescrito. Sobrescrito é esse aqui, ó, Cântico, Salmo dos Filhos de Corá. Esse aqui não faz parte do original, do texto original. Aqui os editores, os escritores, eles colocaram em algum momento da história essa parte aqui, porque eles identificaram através de tradição oral essas informações aqui. Mas é muito importante a gente entender de como eles categorizam aqui nesse sobrescrito. Eles categorizam como salmo didático. Daí então o tema da nossa mensagem também. O sofrimento aproxima o crente de Deus. É um salmo didático, é um salmo de sabedoria, por exemplo, né? Um salmo que ensina algo, é um salmo pedagógico. Salmo 88 é um salmo de lamento individual. Salmo 88 ele é considerado como o salmo mais ríspido, mais amargo de toda a Sagrada Escritura. É um salmo profundamente denso, sombrio. É um salmo que ele exala dor. Não existe uma palavra explícita sequer de alegria, de louvor, de enaltecimento, nenhuma sequer. É um salmo muito escuro, muito denso. Existem outros salmos que chegam perto, se aproximam dessa categoria, que também são salmos de lamento. É um salmo de número 39, o salmo número 44. E embora eles sejam tão sombrios quanto o salmo de número 88, ele destoa um pouco da formação que nós encontramos no salmo de lamento, onde explicitamente nós vemos alguma palavra de louvor. Então, nos salmos de lamento, ele começa com dor, com petição, ele começa expondo o seu problema, expondo a sua queixa, mas ele termina com a palavra de confiança. É por isso que os salmos de lamento não são categorizados como murmuração, por exemplo. Ele tem alguma palavra de confiança, de algum louvor, de alguma esperança. E o Salmo 88, ele destoa disso. Porque ele não tem explicitamente uma palavra sequer. Então, o fato é que, dentre os salmos de lamento, esse é o mais angustiante. Esse é o mais desesperador. Observa isso sendo aplicável à sua prática de oração diante de Deus. Você pode fazer isso diante de Deus. Você pode derramar a sua contrição, o seu desespero. Esse é o problema da hipocrisia, quando você finge perfeição diante das pessoas. Por exemplo, quando você tem uma alma imoral e tem uma roupa recatada. O seu coração é imoral, a sua mente é pornográfica, mas você exibe uma roupa recatada, porque você está com um personagem ali. Existe um figurino que é um personagem. Você quer ser vista sim, porque você sabe que isso é bom, mas o que causa deleite a você é outra coisa. Por exemplo, quando você assiste esses filmes de personagens que a gente queria ser, né? Assistiu o filme de personagem. Quem não queria ser o Rambo, irmãos? Né? Jean-Claude Van Damme. Vocês estão tudo Nutella. Vocês não sabem. A geração de vocês não conhece. Não conhece Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Hein? Eita, cara. Ali. E o Chuck Norris? Chuck Norris? Rapaz, quem não conhece, você não conhece isso, né? E a gente queria ser ele, né? E aí eu lembro que quando a gente assiste um filme, a gente não pode pesquisar sobre o filme, irmão. Porque acabou a fantasia. Você vai ver que o ator é fresco. O ator já divorciou 3 vezes. Você vai ver um bocado de mazela. Então acabou todinho a fantasia do filme. Né? Por exemplo, quando você vê filmes em que geralmente os caras fortão, parrudão, que é o herói, né? Que é como é que a gente chamava, hein? É o herói, mas tem outros nomes, né? É o cara do bem. E aí ele é o cara que chega na lanchonete e come tudo. O que vier para a mesa dele, ele come, e quando ele chega lá no restaurante, ele pede um prato de comida desse jeito e pede um hambúrguer daquele jeito. Quando você vai ver na vida real, o cara só come folha.
O cara é fresco, fresco, fresco. Não é aquele cara brutão, ogro, machão. O cara só come folha e toma chá. Acabou a fantasia. Você vê aquele filme, 12 Homens e um Segredo? Naquele filme, tô gastando tempo falando de filme aqui, eu gosto de filme, mas... Naquele filme, o Brad Pitt, ele não para de comer. Ele não para de comer um segundo. Mas na vida real, o cara não bota um camarão na boca de jeito nenhum. Jack Reach, conhece Reach? Reach, Tom Cruise. Esse que lascou mesmo. O filme do Jack Reach, nessa série, o filme, o cara tá comendo vários hambúrgueres na lanchonete no primeiro, depois de massacrar uns caras, né? E na vida real, meu irmão, o cara não come nem carne. Então vai o desencanto. É isso que acontece quando a gente quer ser visto de uma forma, porque a gente sabe que aquilo dali é exaltado, é idolatrado, é benquisto, mas no final das contas a nossa realidade é outra. Então, quando a gente nutre um tipo de fé hipócrita, fingida, a nossa relação com Deus vai seguir o mesmo ritmo. Nós vamos ter medo de proferir palavras para Deus, proferir. Mesmo que nós já estacionemos essas palavras no coração, Deus já sabe, Ele já viu, tá lá. Você pensou, Ele já viu. Tá lá. Mas o seu pseudo-pudor não permite ser proferida. Você pode proferir. Você pode. Deus, eu sou um crente fingido. E tu sabe disso. Tu sabe quantos irmãos eu odeio ali ao meu redor. O Senhor sabe. O Senhor sabe a inveja que eu tenho da irmã tal, do irmão tal. O Senhor sabe. O Senhor sabe a raiva que eu tenho do pastor. O Senhor sabe. E eu sei que eu não deveria. Mas o Senhor sabe. Então eu brinco com todos ao meu redor. Porque eles não sabem, mas eu não vou brincar com o Senhor. Porque o Senhor sabe. É isso. Você entende? É isso que deve ser feito. Essas palavras sem pudor, nuas diante de Deus. Nós não encontramos um problema específico aqui no Salmo de número 88. O que é bom, porque nós podemos aplicá-lo a toda e qualquer realidade dentro do contexto que nós temos aqui, permissão. Não existe um problema específico em que o salmista expõe o seu gemido. Pode ser uma enfermidade. Pode ser, porque já é algo que acompanha há tanto tempo. Se você observar aí no versículo 15, olha no versículo 15, ele diz, desde a sua mocidade ele experimenta isso. Ando aflito e prestes a expirar, prestes a morrer, desde moço. Então, a forma como ele fala aqui nos dá a entender que ele já tem uma certa idade, alguns anos já se passaram, porque ele lembra da sua mocidade como tempos de outrora. Então, é algo que já o acompanha desde muito tempo, que lhe açoita. Então, esse contexto é importante até para nós analisarmos as palavras que estão sendo proferidas aqui. Porque se nós formos um santo que não acredita na inerrância das Sagradas Escrituras, santo, né? Olha, aspas aí, na infalibilidade das Sagradas Escrituras, na inspiração das Sagradas Escrituras, no fato de que Deus ele inspirou cada palavra ali pelo Espírito Santo de Deus, nós vamos dizer assim, olha, isso aqui foi um acréscimo. Foi um acréscimo, porque esse salmo ele não tem nenhum tipo de louvor e exaltação a Deus. E as palavras que estão sendo proferidas aqui são palavras muito escuras, muito densas, muito desrespeitosas. Meu ponto aqui, irmãos, é que Deus conhece os nossos contextos mais do que nós mesmos. Imagine alguém que está sofrendo desde a sua mocidade, como as suas palavras são temperadas com o fato de que não lhe resta nenhuma saída. Ele já até tentou buscar saída fora de Deus, mas não lhe resta mais nada. Ele está completamente entregue a Deus, completamente como jamais esteve. Então, essas palavras elas podem ser vistas como palavras amargas.
ou podem ser vistas como palavras de alguém que não tem mais nenhuma confiança em qualquer um outro a não ser em Deus. Ninguém. Nem dinheiro, nem bens, nem saúde, nem educação, nem títulos, nada. Nada. Na verdade, ele está sozinho, como ele disse. Todos abandonaram. Até aqueles mais chegados. Então, a sua situação é absurdamente deplorável. É tão deplorável, alguns autores consideram até que talvez ele tinha lepra porque ele estava sofrendo há muito tempo disso e as pessoas se afastaram dele. É difícil ele ter lepra porque ele é alguém que servia com cânticos ali como levita, né? Então, alguém com lepra não podia servir no templo. A linguagem que ele usa aqui é para ressaltar a situação da sua alma mesmo. E a situação da sua alma, e aí nos faz conjecturar, irmãos, o sofrimento ele pode nos causar muita coisa. E uma das coisas que o sofrimento pode nos causar é uma postura amarga. Uma postura amarga, uma postura aguerrida, uma postura brava, de alguém que expele as pessoas ao seu redor, de alguém que não aceita ser querida, ser amada, não aceita nenhum carinho, não aceita nenhum afago. Pessoas que simplesmente não passam muito tempo com alguém ao seu redor. Daquelas que você pergunta assim, essa pessoa tem amigo? Ele diz, não. Tem amigo essa pessoa? Isso é repugnante. Então é isso que o salmista quer mostrar aqui. Todos se afastaram dele. Todos. Olha esses versículos aqui, ó. Versículo 8. Apartaste de mim os meus conhecidos. E aqui conhecidos a ideia de alguém íntimo mesmo. De alguém muito íntimo, muito próximo. Que é a mesma palavra que é utilizada para falar da intimidade com Deus. Apartastes de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Então, aqueles que devotavam para mim alguma consideração e algum afeto, agora eu sou deplorável a eles, estou preso e não vejo como sair. O versículo 18. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos, intimamente, são trevas. O sofrimento pode causar muitas coisas em nós. A nossa reflexão aqui é de que a principal delas e a melhor delas é nos aproximar de Deus. No sofrimento nós não falamos muito não, a não ser com Deus. E essa é a grande beleza do Salmo 88, com quem ele está falando. No sofrimento nós nos calamos, porque nós corremos risco de ferir. Quem é ferido fere, irmãos. E não é porque nós queremos. Quem é ferido fere. Às vezes é um mecanismo de defesa. Às vezes é para fazer com que outros sintam o que nós estamos sentindo. Quase que involuntário, como os espasmos da carne, do pecado. O sofrimento ele pode fazer muita coisa. Mas a principal e a melhor dela é nos aproximar de Deus. Mas ele pode fazer muito. E a nossa carne está muito condicionada a fazer tudo o contrário a isso. Tudo o contrário. Uma das coisas que são muito exaltadas no sofrimento é o ego e o egoísmo. Então, isso nos ensina muito, irmãos, muito. Porque apesar de nós não sabermos a idade do salmista aqui, quando ele escreveu o Salmo 88, a forma como ele recorda aqui mostra que ele já buscou muito, embora não tenha conseguido aquilo que tanto buscou. Mas é interessante, observa o que isso significa para um crente de verdade. Não importa o quanto os sofrimentos e as lutas insistam em nos açoitar, insistam em nos maltratar, abandonar e blasfemar de Deus nunca é uma opção. Imagine quanto tempo ele está sofrendo aqui. Por que ele não deixou Deus? Por que ele não abandonou Deus? Não é uma opção.
Não é. Se já com Deus eu experimento tamanha luta, imagine sem Deus, porque sem Deus, qual será a esperança? Qual será a esperança de alguém materialista, de um naturalista? Qual é a esperança? É aquilo que nós aprendemos na escola? Nós nascemos, crescemos, reproduzimos e morremos. Qual a esperança disso? Não tem esperança. Então eu tenho que aproveitar a imoralidade desse mundo, os prazeres desse mundo, porque quando o meu fôlego expirar, acabou. Acabou. Não tem esperança. Então, aqui a gente aprende realmente isso. Quanto tempo ele está sofrendo, quanto tempo o sofrimento nos acompanha. Deus nunca disse que vai remover o sofrimento da gente desse lado da eternidade, não, irmãos. Ele vai remover as dores de nós, de cada um de nós, quando nós sentirmos a última dor, uma vez por todas na morte, ou quando o Senhor Jesus Cristo retornar. Isso é certo, não tenha dúvida. Isso é a promessa mais garantida que existe. Agora, tirando isso, nunca nos foi prometido que nós não ficaríamos enfermos. Você pode cuidar da saúde o quanto for, você pode morrer de uma parada cardíaca. Acabou. Acabou. Não existe a opção de nos afastarmos de Deus, simplesmente porque o único consolo no sofrimento é o Senhor. Como nós sofreríamos se não houvesse o Senhor para nós encontrarmos esperança? Veja como é absurdo quando alguém condiciona a sua fidelidade a Deus aos auxílios e o socorro que essa pessoa espera receber de Deus. Enquanto Deus me abençoa, eu amo. Aqui já chegaram muitas pessoas fazendo promessa, ou para passar em concurso público, ou para fazer cirurgia, ou muitas já passaram por aqui. Passaram aqui com aquele ar de devoção absurdo. Quando passaram no concurso, quando fazia cirurgia, sim, muitos. Observa como isso é um insulto ao Senhor. Observa como isso é nojento, é pequeno, é podre ao Senhor. Nós não fazemos isso nem com o nosso cônjuge, nem com quem nós temos relacionamento. Por que nós faríamos isso com o Senhor? Olha como isso é absurdo quando nós condicionamos. Será que você já parou para avaliar se a sua fidelidade a Deus tem alguma condição? Condição é o se. Se Deus fizer isso, se Deus não fizer isso, essa é a condição. Existe algum se? Porque quando você estiver experimentando as mazelas dessa vida, você tem que recobrar a consciência e lembrar disso. Nós pedimos a Deus para que remova de nós todos os males, obviamente, irmãos. Nós ansiamos pela eternidade onde nós não teremos isso. Mas não existe nenhuma condição para um crente ser fiel a Deus. Nenhuma. Nenhuma sequer. Nenhuma. Seu filho pode morrer. Seus pais podem morrer. Você pode ficar acamado 10 anos, 20 anos. Não existe condição. Deus é maior do que as nossas enfermidades. Deus é maior do que a nossa saúde. Muito maior. Porque quando há condição, isso não é devoção, irmãos. Isso não é amor. Imagine se você se relacionasse com alguém e desenvolvesse um caso amoroso assim fantástico. Imaginasse já tendo filhos e formando uma família, e de repente você soubesse, por acaso, que aquela pessoa está com você só por interesse, por algum tipo de interesse. O que você faria com esse alguém? Como você se dirigia a esse alguém? Amar a Deus dessa forma não é amor, é barganha, é troca, é insultar a Deus. Quando nós vamos a Deus, não é devido a uma promessa de garantia de que tudo nos irá bem. Nós vamos a Deus porque nós encontramos nele a verdadeira vida, a verdadeira felicidade, o verdadeiro contentamento. Nós já refletimos sobre isso aqui. A verdadeira felicidade independe das circunstâncias. O verdadeiro contentamento e a verdadeira satisfação independe das circunstâncias. Independe. É na saúde ou na doença. É por isso que esses votos de casamento são tão bonitos, né? Porque é uma aliança que está sendo feita. Não existe condicionalidade para
para essa aliança. A verdadeira felicidade só é felicidade porque ninguém pode tomar de nós. Ninguém. Porque está ancorado em Deus. Essa é a verdadeira felicidade. Esse é o verdadeiro sucesso. Esse é o verdadeiro contentamento. Porque se a felicidade puder ser roubada de nós por qualquer um outro, não é felicidade, meu irmão. Isso se chama ansiedade, é angustiante. A minha realização vai depender das minhas habilidades, da minha desenvoltura, do meu poder em guardar. Isso é absurdamente mortal, irmãos. Pode ser removido de mim amanhã, se chegar alguém mais habilidoso do que eu. Na verdade, as angústias, as dores desse mundo, eles reafirmam o verdadeiro crente. Reafirmam a verdadeira felicidade. Lembrando que nós temos o que poucos têm. Nós temos uma esperança inabalável. Como os puritanos afirmavam diante do sofrimento, nós estamos sendo desmamados desse mundo. É a linguagem que o Senhor usa em Gálatas. Paulo usa para se referir à obra de Cristo. Nós fomos desarraigados. Sabe? A imagem que vem à minha mente é daquela planta sendo arrancada e as raízes partindo. Nós fomos desarraigados. E ser desarraigado, ser desmamado, causa dores. No entanto, nós podemos ver a confiança indiretamente aqui. Não tem diretamente, mas tem duas características aqui no Salmo 88. Observa aí. Primeiro, o fato do salmista compreender qual é a sua fonte de socorro. O versículo 1 e 2, versículo 1, o 2 também, mas o versículo 9 também. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Ele está mostrando qual é a fonte de socorro. Ele não está dizendo diretamente, mas está clamando a alguém que é a fonte de socorro. O versículo 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Eu já ouvi muito testemunho, assim, maravilhoso. Por exemplo, de mulheres que oraram 10 anos pela conversão do seu marido, 15 anos pela conversão do seu marido, 12 anos pela conversão do seu marido. Estava ali, incansavelmente, em cada culto de oração, em cada encontro com as irmãs, pedindo pelo seu marido, até que o Senhor graciosamente ouviu a sua oração e atingiu avassaladoramente o coração daquele homem. Nós somos tão pálidos, irmãos. Nós somos tão fracos. Essa geração fast food, né? Se a gente orar um mês por uma coisa, já é muito. Já pedimos demais. Já clamamos demais. Um ano? Passar um ano orando por alguma coisa? Significa passar um ano orando por alguma coisa, significa passar um ano enfrentando aquilo pelo que você está orando. Pode ser dor, pode ser enfermidade, pode ser angústia, pode ser dívida, pode ser, sei lá, dificuldades. Você tem isso na sua conta com Deus? Tem? Você tem isso na sua conta com Deus? Faz tanto tempo que eu dependo de Deus. Por isso, Deus não me deu, mas eu o amo ainda mais. Tem isso. Você tem isso com Deus? Seu e Deus. Que mostra vividamente que você o ama de fato. Que a sua fé não é condicionada. Isso é maravilhoso. Você não precisa ficar divulgando. Seu e Deus. Ele. O segundo motivo aqui, o primeiro é esse, né? O fato dele saber qual é a sua fonte. Então, isso faz com que mostre indiretamente esperança e confiança. O segundo motivo, ele está harmonizado aqui com o primeiro, é justamente isso que faz com que nós denominemos o tema do sermão, sofrimento aproxima o crente de Deus. Veja, independentemente do quanto o salmista é amargo, é ríspido, é desesperado aqui, o que é que ele está fazendo? Ele está orando. Ele está orando, irmãos. Imagine se esse trecho aqui
fosse uma narrativa, onde ele estivesse falando com o outro a respeito de Deus, aí seria um insulto. Aí seria uma blasfêmia. Aí ele iria pagar por isso. Observa como é que Deus se dirige a Jó diante das palavras sem conhecimento. E é muito interessante que o Senhor seja tão gracioso. Dificilmente você vai proferir palavras a Deus como Jó proferiu. Mas Deus, Ele sabe, irmãos. É por isso que o Senhor Jesus Cristo conhece as nossas dores. O Senhor Deus sabe como o sofrimento e as dores nos instigam a não sermos tão racionais nas palavras que nós escolhemos para direcionar para Deus. Ele sabe disso. É tanto que quando ele chega para Deus, o Jó está falando lá, eu quero uma audiência com Deus, pois eu quero me encontrar com ele para julgar a minha causa. Olha aí, olha Jó. Você pega o contraste do capítulo 1, capítulo 2, e você compara com Jó do capítulo 3 até o capítulo 38, vocês, quem é esse homem? Parece dois homens diferentes. Cadê o homem reto, íntegro, do qual a terra não viu mais pisada de homem igual a ele? Até a vinda de Cristo. Não há outro igual. Mas do capítulo 3 até o 37 todinho, você vê, não, esse aqui é outro homem. Olha como o sofrimento abate o nosso relacionamento com Deus. Por isso nós precisamos cercas de proteção. Por isso nós precisamos de pessoas que cuidem da nossa alma quando ela estiver enferma. Por isso nós precisamos de pastoreio. Por isso nós precisamos de cuidado, de nutrição, de bálsamo. Porque o sofrimento acaba com a gente, irmãos. Nos enfraquece, nubla os nossos pensamentos, nos tira da realidade. E aí Jó está proferindo aos amigos e indiretamente a Deus. Quem pode contigo, Senhor? Se tu decretas alguma coisa, quem pode? Imagine, está falando para Deus isso. Aí Deus responde, onde tu estavas quando eu estabeleci o limite aos mares? Se acovardou todinho, ficou mais encruado do que aquele negócio passas. Uva passa. Ficou bem cruadinho. Quando ele vai falar lá no capítulo 40, o que direi eu, Senhor? O que direi eu? Aí ele volta o Jó do capítulo 1, capítulo 2. Quando ele escuta Deus falando. Tem pessoas que quando começam a passar por momentos difíceis, não quer vir à igreja. Não quer receber aconselhamento. Não quer ouvir a voz de Deus. Não quer. Não quer. Ele está orando. É isso. Isso muda tudo. Ele está colocando diante de Deus. Porque se ele falar isso aos ouvidos de alguém, é blasfêmia, é insulto, é murmuração. Mas ele pode falar diante de Deus. Você pode rasgar o seu coração diante de Deus. Você pode. Você deve rasgar o seu coração diante de Deus. Com ousadia e temor. Não é? Papaizinho, tu, cara, tu. Não é assim, não. Isso é um insulto. É com ousadia e temor, com reverência e devoção, mas com sinceridade e contrição. Ele está orando aqui, ó, o versículo 2. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor. Ele está dizendo aqui, ó, Senhor, eu orei esse tempo todinho, eu sei que não está chegando aí, não. Porque eu não tenho resposta. Então parece que não está chegando aí, não. O Senhor cerrou as portas do céu. Cerrou. O Senhor não me ouve, a resposta não vem. O Senhor cerrou. E tudo isso lança luz. É lançado luz em todo o contexto do saltério. O saltério é dividido, para a gente terminar, irmãos. O saltério é dividido em 5 livros, né? Até o Salmo 89, nós estamos no 3º livro. E o 3º livro fala do cativeiro. Ele conta a história de Deus com seu povo. E o 3º livro, no qual o Salmo 88 está inserido, conta a história do cativeiro. O que significa o abandono de Deus? Está difícil com Deus?
E se ele te deixar? Então, qual o compromisso de Deus contigo? Se ele te deixar? Porque os apóstatas nunca fizeram parte da aliança com Deus. Porque seria contraditório, seria chamar Deus de mentiroso. Porque o Senhor disse que nenhuma das suas ovelhas será arrebatada de suas mãos. Nenhuma. E como existe a apostasia? Os apóstatas nunca fizeram parte das ovelhas do Senhor. Caso contrário, Jesus Cristo é mentiroso. Opa, uma foi arrebatada, uma foi tomada. Mentira. Então nunca é uma opção abandonar Deus para um crente verdadeiro. Nós seguimos a Deus gemendo, gritando, chorando. Mas abandonar? Isso. Nunca. Nunca foi uma opção. Nunca. Então o que é que a gente aprende com o Salmo 88? Sofrimento aproxima o crente de Deus. Isso porque o sofrimento refina a nossa fé. Como diz Tiago, prova a pureza da nossa fé. Nos prova. Ora, infelizmente, essa verdade tem encontrado em nossos dias algo completamente oposto. Diante das lutas, das dores, muitos consideram a possibilidade de abandono, de desistência, de abatimento, de mero desânimo. Muitos, muitos. Joel Bick diz assim, ó, temos muito a aprender hoje sobre como viver em meio às aflições. Carecemos da aflição para nos humilhar, para nos ensinar o que é o pecado e para conduzir-nos a Deus. A aflição é o pó do diamante com que o céu pole as suas joias. É isso. Um puritano do século XVIII, Ebenezer Skinner, ele diz o seguinte: descobri os suaves aromas da rosa de Saron e minha alma foi refrigerada como uma nova visão dele na excelência da sua pessoa, como Emmanuel, Deus conosco, e na suficiência da sua eterna justiça. Se ele me chamar para descer as escarpas do Jordão, por que não, se essa for a sua santa vontade? Deus pode nos chamar para muitos locais, irmãos. Inclusive para trafegar por alguns momentos no caminho de espinhos, de dores. Mas entendam, sofrimento aproxima o verdadeiro crente de Deus. Nunca, nunca é uma opção abandonar o Senhor. Nosso Senhor e Deus, obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar mais sobre a nossa própria fé, sobre a nossa própria devoção. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos para que nós experimentemos essa realidade de, em meio à dor, os açoites desse lado da eternidade, nós tão somente corramos para o Senhor. E com isso demonstremos de forma ainda mais vívida que o Senhor sempre foi e sempre será a nossa única esperança, nosso único consolo. Que nós possamos olhar para a cruz, ó Deus, e vê-la vazia, encharcada de sangue, mas vazia, porque o nosso Redentor vive e reina, com quem um dia estaremos. Em nome de Jesus.